Muito bem, estamos de volta para continuar a nossa técnica de redação, a técnica dos 10 passos para o sucesso, não é? Nós já fizemos o primeiro passo, definição do tema, o segundo passo, relacionar todos os assuntos ligados ao tema. O terceiro passo, que era o da censura, cortar aquilo que nós não devemos ou não queremos colocar na nossa redação. Então, a nossa técnica continua e vamos para os passos seguintes. Só para relembrar, aí estão os nossos 10 passos. Hoje nós vamos falar do quarto e do quinto passos. Agrupar os assuntos que se relacionam em blocos de ideias. Quinto passo, organizar os blocos de assunto numa sequência lógico-progressiva. Então, claro, não admitimos troca, então o próximo é o quarto passo. Agrupar os assuntos que se relacionam em blocos de ideias. Bom, você se lembra do nosso tema, as transformações nos papéis sociais femininos e masculino. E o nosso posicionamento? Tratar disso como algo harmonioso, não é isso? Como algo que deve ser amplificado e a convivência harmoniosa. Você se lembra dos itens que ficaram depois da censura? Sim, lá no segundo passo nós elencamos vários, no terceiro cortamos alguns, e aí ficamos com esses. Vamos relembrar? Mulher no mercado de trabalho, dupla jornada da mulher, educação dos filhos, homem em profissões femininas, mulher em profissões masculinas, mulher ajudando na renda familiar, mulher na universidade, mulher provedora do lar, diferenças salariais entre homem e mulher, divisão de tarefas domésticas, direitos adquiridos pela mulher. Ora, relendo esses itens, percebemos alguns núcleos informativos. Como assim? Veja, tudo está ligado a tudo? Não, existem núcleos informativos. Aguinaldo, explane melhor a respeito disso. Você já viu novela? Nem eu, mas todo mundo um dia na vida já viu novela, né? Eu, vários dias na vida. Durante 365 dias eu vejo novela. Domingo não tem novela, mas eu gravo e vejo depois, não é isso? E eu adoro o ano bissexto, por quê? Porque tem um dia a mais para ver novela. Bom, deixemos as novelas lá e vamos falar do que eu quero a respeito da novela. Quando se vê uma novela, não existem os núcleos dentro da novela? Tem sempre aquele povo que é muito rico, não é isso? Tem aquele povo que é mais pobre, tem o que é dramático, tem o que é cômico. Então, numa novela, num filme, você tem um núcleo cômico, você tem um núcleo dramático, você tem um núcleo periférico, você tem um núcleo principal. Então você consegue perceber esses núcleos, por quê? Porque existem afinidades entre as personagens. Numa novela, por exemplo, da Rede Globo, numa novela das 9, em que há muitos personagens, eles estão intrincadamente relacionados uns aos outros. Mas existem os núcleos, não é? Bem definidos. Então, olha aí para a nossa relação. Vamos reler. Mulher no mercado de trabalho, dupla jornada da mulher, educação dos filhos, homem em profissões femininas, mulher em profissões masculinas, mulher ajudando na renda familiar, mulher na universidade, mulher provedora do lar, diferenças salariais entre homem e mulher, divisão das tarefas domésticas, direitos adquiridos pela mulher. Perceba, aqui nós temos a mulher no mercado de trabalho, não temos? Então aqui nós estamos falando do trabalho, não é isso? Isso mesmo. Agora, quando eu digo educação dos filhos, a educação dos filhos acontece no trabalho? Não. A educação dos filhos acontece em casa. A mesma coisa com a divisão das tarefas domésticas. A divisão das tarefas domésticas acontece em casa. Olha que legal! Então aqui eu já percebi o núcleo trabalho e o núcleo casa. No núcleo trabalho eu ainda poderia colocar isso, olha. Homem em profissões femininas e mulher em profissões masculinas. Aqui ainda é trabalho, não é? É. Diferenças salariais. As diferenças salariais também se incluem no núcleo trabalho e não no núcleo casa.
E quando eu digo direitos adquiridos pela mulher? Ah, aqui não é nem casa nem trabalho. Aqui é o núcleo direitos. Ela tem determinados direitos. Não é isso? Então vamos lá. Dupla jornada da mulher. A dupla jornada acontece no trabalho ou a dupla jornada acontece em casa? Alguns vão dizer, tanto faz, Aguinaldo. Se é dupla jornada, pode ser no trabalho ou em casa. Quando a gente fala em dupla jornada, a gente está falando do trabalho que ela desenvolve lá na empresa em que ela trabalha? Não. A dupla jornada é o trabalho que ela faz em casa, quando ela chega depois que sai da empresa em que trabalha. É lavar roupa, é cuidar da casa, não é isso? Então a dupla jornada acontece em casa e não lá no trabalho. Então vamos colocar dupla jornada no núcleo lar. Então o que está em rosa, olha, é o núcleo lar. O que está em azul é o núcleo casa. E o que está em verde é o núcleo direitos. Então eu pude perceber aqui o núcleo lar, em rosa. Pude perceber o núcleo trabalho, em azul. E pude perceber o núcleo direitos, que está em verde. Ainda bem que nós temos verde aqui também. Aí está. Veja só. Mas ainda sobraram esses outros. Então vamos lá. Mulher ajudando na renda familiar. Isso acontece em casa ou isso acontece no trabalho? Olha, poderia ser em casa, porque a renda familiar é de casa, não é isso? Isto mesmo. Mas se ela tem renda, é porque é trabalho, não é? E aí, vocês querem colocar mulher ajudando na renda familiar em casa ou no trabalho? Bom, vamos colocar no trabalho então. Já que ela tem renda, é no trabalho. Tá certo? Então, vamos colocar no núcleo trabalho. Aí está. Mulher ajudando na renda familiar. Mulher na universidade. É trabalho? Não. É casa? Não. O que é? É universidade. Mas eu vou criar mais um bloco? Cuidado. Quando eu estou definindo os blocos de assunto, eu estarei definindo a quantidade de parágrafos que haverá no meu desenvolvimento. Quantos blocos eu encontrar, quantos parágrafos de desenvolvimento eu terei. Lembra-se disso? Um parágrafo de introdução, um parágrafo de conclusão e N parágrafos de desenvolvimento. Então, se eu encontrar 2 blocos, eu terei 2 parágrafos de desenvolvimento. Se eu encontrar 3 blocos, 3 parágrafos de desenvolvimento. Se eu encontrar 4 blocos, 4 parágrafos de desenvolvimento. E a nossa dica na outra aula não foi, no máximo, 3 parágrafos de desenvolvimento para um texto de 30 linhas? Foi. Então, olhe aí. Nós já temos o núcleo trabalho, já temos o núcleo lar e o núcleo direitos. Se eu criar mais um núcleo, eu vou criar mais um parágrafo de desenvolvimento. Então, eu vou dar um jeito de ficar no máximo com 3 núcleos. E aí, mulher na universidade? Deixa eu pensar depois. Mulher provedora do lar, eu sei. Mulher provedora do lar está no lar ou está no trabalho? Poderia estar no trabalho, porque ela tem dinheiro, não é? Mas poderia estar no lar, porque ela é provedora do lar. Renda familiar a gente já não colocou no trabalho? Já. Então vamos colocar provedora do lar no lar. Vamos deixar isso daqui como casa, não é isso? E mulher na universidade? Ai, meu Deus, o que eu faço com isso? Tiro? Já sei, vou eliminar. Vou tirar isso. Não consigo fazer isso. Vou tirar, que coisa. Não pode. Você se lembra que na nossa técnica não há retrocesso? Isto mesmo. Se você quisesse ter eliminado mulher na universidade, isso era o 3º passo. Mas Aguinaldo, não custa nada retroceder um pouquinho. Retrocedeu, morreu, já era, acabou, sua redação desandou. Porque senão na hora que você for escrever, você vai dizer, tem muito, vou tirar mais um. Pronto, e aí desanda tudo mesmo. Então, não admitimos retrocesso. Você deixou mulher na universidade? Deixou. Então agora tem que dar um jeito de colocar isso em algum bloco. Isso mesmo, é ditador mesmo, é assim mesmo. Se a gente admite qualquer adaptação, a regra já não dá mais certo. E isto faz com que você, da próxima vez, seja mais crítico na hora de cortar os itens que você quer deixar de lado. Tá bem?
É uma questão de aprendizado. Por isso eu falei que a primeira vez você vai demorar umas 4 horas, porque você vai cortar muitos itens que você gostaria de ter colocado e você vai deixar alguns itens que você dirá, ai meu Deus, eu devia ter cortado isso. Então aí na próxima vez que você treinar, você será mais crítico. Então eu não posso retroceder, eu não posso cortar mulher na universidade. Que tal se a gente colocar mulher na universidade como um direito? É mesmo, a educação não é um direito? Olha, resolvi. Então, mulher na universidade vai entrar no núcleo direitos. Pronto. Ficamos aí com 3 núcleos, então. O azul é o núcleo trabalho. O rosa é o núcleo lar, casa. E o verde é o núcleo direitos. Ficamos, então, com estes núcleos. Dupla jornada da mulher, educação dos filhos, divisão das tarefas domésticas, mulher provedora do lar. Núcleo lar. O núcleo trabalho. Homem em profissões femininas, mulher em profissões masculinas, mulher no mercado de trabalho, mulher ajudando na renda familiar, diferenças salariais entre homem e mulher. E com o núcleo direitos, não é isso? Mulher na universidade e direitos adquiridos pela mulher. Que legal, que fácil, que simples. Pronto, a nossa redação já está quase pronta. Eu não falei que isso era o trabalho como desenvolvimento? Aí já está todo o nosso desenvolvimento. Então, no nosso desenvolvimento haverá estas ideias, mas elas ainda estão meio bagunçadas, não estão? Estão. Nós precisamos organizar essas ideias. O quarto passo faz o agrupamento delas. Elas estão lá dispersas, casa, trabalho, misturado com direito, misturado com isso, com aquilo. O que a gente faz? A gente agrupa. Casa tudo num cantinho, trabalho tudo no outro, direitos tudo no outro. Agora a gente precisa organizar esses blocos numa sequência lógica, numa sequência progressiva, numa sequência lógico-progressiva. Este é o nosso quinto passo. Veja aí. Organizar os blocos de assunto numa sequência lógico-progressiva. Como assim? Aqui estão os nossos blocos, não é isso? Isso quer dizer que esse aqui vai ser o primeiro parágrafo de desenvolvimento? Isso quer dizer que este aqui será o segundo parágrafo de desenvolvimento? Isto quer dizer que este aqui será o terceiro parágrafo de desenvolvimento? Não! Eu preciso achar uma lógica para isso. Eu preciso, na verdade, trabalhar com causa e consequência. Eu preciso trabalhar com o que nós vamos chamar de anterioridade e posterioridade. Anterioridade não. Anterioridade e posterioridade. Ora. O que vem antes e o que vem depois? O que vem na frente? O que acontece primeiro para depois acontecer? O que é causa e o que é efeito? E aí a gente tem, então, a linha do tempo. A causa é sempre anterior. Sempre. Sempre que você vai trabalhar com causa e consequência, a causa vem num ponto antecedente e a consequência vem num ponto posterior. Não é isso? Isto mesmo. Então, primeiro a causa, depois a consequência. Então, veja, toda ação pressupõe uma reação e vice-versa, não é? Então, vamos lá. Eu vou fazer algumas perguntas, você vai pensar. Veja aí, nós temos esses blocos. A dupla jornada da mulher, a educação dos filhos, a divisão das tarefas domésticas, a mulher provedora do lar. Aqui nós temos o lar, não é isso? Depois nós temos homem em profissões femininas, mulher em profissões masculinas, mulher no mercado de trabalho, mulher ajudando na renda familiar. Nós temos a mulher no mercado de trabalho aqui. Mulher na universidade, aqui são os direitos adquiridos. Não é isso? O que vem primeiro numa sequência aí de causa e consequência? Veja aí. A mulher primeiro divide as tarefas domésticas com o homem, depois vai para o mercado de trabalho, em seguida conquista seus direitos? Ou
A mulher primeiro conquista seus direitos, depois divide as tarefas domésticas com o homem, em seguida vai para o mercado de trabalho? Ou então, a mulher primeiro vai para o mercado de trabalho, depois conquista os seus direitos e em seguida divide as tarefas domésticas com o homem? O que é que acontece primeiro? Pense um pouco. Vamos lá. Pensou? Sim. Então, olha aí. Nós vamos trabalhar com a linha do tempo. Sempre trabalhando com a linha do tempo. Imaginem, então, que aqui está a nossa linha do tempo. Eu tenho de colocar 3 coisas aí na linha do tempo. Não é isso? Eu tenho de colocar a dupla jornada da mulher, eu tenho de colocar o mercado de trabalho e eu tenho de colocar os direitos da mulher. Agora, eu não sei em que ponto eu coloco o quê. Então, vamos lá. Primeiro, a mulher divide os trabalhos com o homem, depois vai para o mercado de trabalho e depois adquire seus direitos? Ou, primeiro a mulher vai para o mercado de trabalho, depois ela divide as tarefas com o homem e, por fim, ela adquire seus direitos? Ou será o contrário? Primeiro a mulher adquire seus direitos, depois ela vai para o mercado de trabalho, depois ela divide as tarefas com o homem? Ai, tá complicado, não está? Claro que não. Sempre que você for fazer isto, pense da seguinte maneira. Crie um ponto qualquer na linha do tempo. Aqui está. E coloque um ponto qualquer. Vamos colocar aqui o primeiro. Dupla jornada, divisão das tarefas domésticas. Vamos colocar aqui, divisão das tarefas domésticas, que é uma coisa que fica mais óbvia aqui pra gente. Divisão das tarefas domésticas. Divisão de tarefas. Aí está. O homem em profissões femininas, mulher em profissões masculinas, mercado de trabalho. Mulher no mercado de trabalho. Primeiro a mulher divide as tarefas domésticas com o homem, depois ela vai para o mercado de trabalho? Ou primeiro ela vai para o mercado de trabalho para depois dividir as tarefas? O que é que vocês acham? Ora, se a mulher não trabalhasse fora, o homem ia aceitar dividir as tarefas com ela? Claro que não. O homem só aceita dividir as tarefas com a mulher porque a mulher também está trabalhando fora. Então a mulher primeiro precisa ir para o mercado de trabalho para depois o homem dividir com ela as tarefas domésticas. Não é isso? Isso mesmo. Primeiro ela precisa ir para o mercado de trabalho para depois o homem dividir as tarefas com ela. Ah, então esse daqui só pode aparecer depois do azul. O rosa não pode aparecer nunca antes do azul. E os direitos? Primeiro a mulher conquista os seus direitos, depois ela começa a trabalhar, depois divide as tarefas. Ou a mulher começa a trabalhar, ela conquista todos os seus direitos, depois divide as tarefas. Ou a mulher começa a trabalhar, ela consegue fazer com que o marido divida com ela os direitos e, por fim... Desculpe, falei besteira. A mulher começa a trabalhar, depois consegue que o marido divida com ela as tarefas da casa e, por fim, ela consegue garantir muitos e muitos outros direitos. Eu acho que os direitos aqui são o corolário de tudo, não é? A conclusão. Os direitos, então, são consequências de todas estas suas peripécias de ir para o mercado de trabalho, de conseguir dividir a tarefa com os homens, e aí ela tem os seus direitos reconhecidos. Percebeu? É a ideia de causa e consequência, então. É a ideia de anterioridade e posterioridade. É a ideia, então, de causa e efeito. Por isso, nós vamos optar por esta sequência. Veja aí. Primeiro a mulher vai para o mercado de trabalho, depois começa a dividir as tarefas domésticas com o homem e, em seguida, conquista seus plenos direitos. Tá bem? Então, a organização será, primeiro, o azul, não é isso? Depois, que é o trabalho. Depois, o rosa, que é a casa. E, por último, os direitos.
Então aí ficamos deste jeito. Este será o nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento. Este outro será o nosso segundo parágrafo de desenvolvimento. E este outro será o nosso terceiro parágrafo de desenvolvimento. Não é? Poderíamos até numerar, então. O primeiro parágrafo de desenvolvimento é o que fala do mercado de trabalho. O segundo parágrafo do desenvolvimento é o que fala do lar, da divisão das tarefas do lar. E o terceiro parágrafo de desenvolvimento é o que fala dos direitos adquiridos pela mulher. Tudo bem? Sem problema? Aí você vai dizer, então já está pronta a minha redação. Isto mesmo. Você vai fazer a introdução, falando lá das transformações nos papéis sociais femininos e masculinos e se posicionando. Aí você vai falar da mulher no mercado de trabalho, etc, etc, etc. Depois, num outro parágrafo, você vai falar da divisão das tarefas domésticas, etc, etc, etc. Num outro parágrafo, você vai falar dos direitos adquiridos pela mulher, etc, etc, etc. Aí você vai concluir. Pronto, ficou com 5 parágrafos. Mas, organizar os blocos numa sequência lógica, numa sequência progressiva, é a primeira parte deste quinto passo. Eu tenho agora que organizar o bloco internamente. Veja aí, eu sei que este azul será o primeiro parágrafo do desenvolvimento, não é? Agora, dentro deste parágrafo, eu vou falar primeiro do homem em profissões femininas, depois da mulher em profissões masculinas, depois da mulher no mercado de trabalho, depois da mulher ajudando na renda familiar e depois das diferenças salariais. Não seria melhor começar com a mulher no mercado de trabalho? Sim, porque foi isso que começou tudo, não foi? Foi. Aí depois, a gente poderia falar que a mulher foi para o mercado de trabalho para ajudar na renda familiar, não é? Então aí está. Então a segunda parte seria isso, mulher ajudando na renda familiar. E aí a gente pode até dizer que ela acabou assumindo profissões masculinas, que antes eram exclusivamente dos homens. E com isso, os homens viram que eles também poderiam assumir profissões femininas. Só que apesar de tudo isso, ainda existem as diferenças salariais. Perceberam? Eu estou então trabalhando aí esses blocos. Eu estou organizando dentro do bloco a ordem das frases. O segundo bloco: dupla jornada, educação dos filhos, divisão das tarefas domésticas, mulher provedora do lar. O que é melhor falar? Começa com o quê? Começa com a divisão das tarefas? Começa com a mulher provedora do lar? Não. O melhor é começar com a dupla jornada. A gente diz, olha, a mulher tinha dupla jornada, coitadinha. Mas o homem bondoso, como todo homem, começou a dividir com ela as tarefas, inclusive a educação dos filhos. E em alguns lares, a mulher até se tornou a provedora deles. Olha que legal, já organizei tudo. E no último bloco? No último bloco eu posso dizer que ela adquire os direitos, depois vai para a universidade, ou primeiro ela vai para a universidade? Eu acho que primeiro ela adquire conhecimento, cultura, não é? Educação. Então, primeiro ela vai para a universidade. Depois ela luta, porque agora ela já sabe, ela ampliou o seu mundo, ela ampliou sua visão. Agora ela lutou e conseguiu todos os seus direitos. Perceberam que fácil? Então eu estou organizando os blocos internamente. Minha redação já está pronta. Do jeito que eu fui trabalhando aqui com vocês, vocês viram que eu já construí essa redação aqui na minha memória? A hora de escrever a redação, já estará tudo tão fácil, tão fácil, tão fácil, que não haverá mais problema. Então vamos ver como ficou a nossa organização. Veja aí. Esse primeiro bloco nós organizamos com mulher no mercado de trabalho, mulher ajudando na renda familiar, mulher em profissões masculinas, homem em profissões femininas e diferenças salariais entre homem e mulher. O segundo bloco, que era o bloco do lar, ficou com dupla jornada, divisão das tarefas domésticas, educação dos filhos, mulher provedora do lar. E o último bloco, que era os do direito, ficou deste jeito. Então aqui, isto ajuda muito, por quê? Porque quando você for escrever o seu parágrafo, veja aí, você vai escrever o quê?
dois dedos, letra maiúscula. A mulher foi para o mercado de trabalho, piriri, pororó, 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 ponto na mesma linha. A mulher está ajudando na renda familiar, piriri, pororó, pororó, ponto na mesma linha. A mulher em profissões masculinas está se dando bem e hoje também temos homens em profissões femininas, ponto na mesma linha. Só que ainda existem as diferenças salariais, piriri, pororó. Ponto final. Outra linha, dois dedos, parágrafo, letra maiúscula. Começa o segundo parágrafo. É assim que eu vou saber quando colocar ponto e continuar na mesma linha, porque eu estou ainda dentro do mesmo bloco. Ou colocar ponto e ir para outra linha, porque eu já estou no outro bloco. Percebeu? Então aqui, olha, você pode escrever este e colocar ponto, 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 mas tudo no mesmo parágrafo. Só muda de parágrafo quando terminar tudo isso. Ou então, você pode juntar tudo em uma frase, em um período. Mulher em profissões masculinas e homem em profissões femininas, por exemplo, eu posso fazer tudo terminando num ponto só. Não necessariamente que eu precise colocar ponto, mas eu não posso ir para outro parágrafo enquanto não acabar esse bloco. Simples assim. É assim que funciona, então, essa nossa técnica, essa organização. Tá certo? Ficou claro isto? Agora é treinar, treinar e treinar, tá certo? No próximo encontro, vamos falar da continuidade da técnica. Até lá!